Fala galera, bom dia, começando mais um vlog e hoje é quinta-feira e especificamente essa quinta-feira hoje é feriado aqui em Portugal. Eu não sei do que é o feriado, mas é feriado. E como eu moro em Portugal e o meu projeto é da Alemanha, então eu sigo os feriados de Portugal. E coincidentemente essa semana também lá é feriado. Então hoje é que é feriado, eu não tô trabalhando no meu trabalho, mas tem outras coisas para fazer, tem que escrever roteiro, tem que trabalhar na Pitin, tem algumas coisas para fazer. Então, bom dia e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E além de estar escrevendo os roteiros esse final de semana, gravando esse vlog, eu tô gravando um vídeo falando um pouco sobre minha carreira, né? Sobre toda a experiência que eu tive. Eu já falei um pouco sobre os hackathons, mas eu quero voltar um pouco antes, falar sobre como foi o ingresso na faculdade, se tem que fazer faculdade ou não, como que tá isso hoje. Falando um pouco sobre como foi cada processo na evolução ali da minha carreira, de estagiário até passar por outro estágio, até júnior, pleno, até vir para cá, né, vir para Portugal, trabalhando remoto para outros países daqui e como que foi toda essa jornada. Então eu também estou gravando um vídeo sobre isso. Esse vídeo sai primeiro, esse vídeo sai no domingo e o vídeo de carreira sai na quarta-feira. Então é uma das coisas que eu estou planejando para lançar aí na quarta-feira. Estou testando um formato um pouco diferente, espero que vocês gostem. E aí galera, aproveitando, acabei meu dia aqui agora, são 5h30 mais ou menos, terminei meu trabalho ali. Agora eu vou começar a mexer em algumas coisas da Pitin, tenho que ajustar. A gente tem uma parte de treinamentos que a gente faz streaming de vídeo, igual aplicativos de streaming, a gente faz streaming de vídeo. É a primeira vez que um produto fica conhecido pela tecnologia. Olha que curioso, porque Netflix é um aplicativo de assistir filmes. E a forma como eles disponibilizam o filme é utilizando o streaming, que é você não mandar o vídeo inteiro, mas mandar o vídeo em partes, ele sendo carregado em partes pelo cliente, né? No caso, seu aplicativo, seu celular.
E a gente chama tudo de streaming, porque ficou conhecido pela tecnologia. Curioso, né? Nunca tinha visto isso a primeira vez. Mas voltando ao assunto. Então eu vou mexer em algumas coisas aqui relacionadas ao streaming da Pitin, dessa parte de cursos, mas eu queria deixar uma indicação de livro, uma coisa que tem me ajudado bastante. E até voltando, até sobre o assunto de procrastinação, cara. Não sei se eu já falei disso aqui, mas procrastinação é um problema que muita gente enfrenta e que eu enfrento, assim, eu tenho que lutar muito contra me distrair na hora do trabalho, sabe? De ficar fazendo uma coisa, eu tô concentrado, mas eu me distraio muito rápido, perco o meu foco. E aí essas interrupções no trabalho, elas acabam te fazendo levar mais tempo para cumprir uma tarefa do que você normalmente levaria. Então uma tarefa que levaria 1 hora, você leva 3, 4 horas. E esse livro ele fala justamente sobre isso. O nome do livro é Uma Única Coisa. Tô colocando aqui o livro. E ele é um livro que ele fala sobre como o mito do multitarefas foi instalado na cabeça das pessoas, de muitas pessoas, né? O mercado durante um bom tempo pregou que o multitarefas era algo bom. E o livro ele desmistifica muito isso. Ele diz como o nosso cérebro ele não é multitarefas. A gente não consegue prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E ele mostra que o que a gente faz é trocar o foco de forma rápida. Só que dependendo da atividade, ele demanda mais esforço ou menos esforço para trocar esse foco. E essas interrupções acabam ocasionando um trabalho mal feito, né? Porque você não consegue fazer duas boas coisas ao mesmo tempo, concentrado, prestando atenção, né? Então você não consegue pilotar um avião e mexer no celular, né? Mas você dirige um carro e mexe no celular, né? A gente tem essa desculpa, a gente usa para o nosso trabalho de fazer coisas enquanto faz outras, mas às vezes você não toleraria um cirurgião fazer uma cirurgia enquanto mexe no celular, né? Mas com o seu trabalho, só porque é um trabalho de escritório, etc., você acaba fazendo isso, ou outras profissões. Mas o livro ele fala justamente sobre como as interrupções e como fazer uma coisa de forma mais concentrada, e ele traz vários embasamentos científicos, vários experimentos feitos em universidades, pode ajudar você a se concentrar mais a fazer aquilo que você quer fazer, né? Então fica aí a minha dica de livro, tem sido um livro que está abrindo minha mente para esse sentido, e está sendo bem bacana. Eu acho que pode te ajudar muito também se você tem essa parada do multitarefas, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pode te ajudar a encontrar um foco e manter um foco, uma vez que você entenda o porquê esse foco é tão importante. Boa, essa é a dica de livro dessa semana, galera. Valeu! Fala, galera. Beleza? Demorou? Bom, acabei de sair de uma reunião aqui, apresentando da Pitin, reunião de prospecção, né? E a maioria das reuniões são muito boas, mas às vezes a gente tem aquelas reuniões que não são tão boas. E uma das principais coisas que quem está empreendendo tem que entender é que o seu negócio ele precisa ser totalmente mutável. Então você tem que saber ouvir as críticas, por mais duras que elas sejam, e você precisa saber pivotar o seu negócio. O que é pivotar? É você ir mudando as coisas e adaptando as coisas. Pode ser uma pivotagem maior, menor, mas ir adaptando as coisas conforme vão surgindo os feedbacks. Porque sempre a dor de um usuário pode ser a dor de outros usuários. E às vezes aquele um usuário que está te falando é a pessoa que teve a voz de vir e falar a verdade para você, sabe? Então, sempre ouça as pessoas que costumam falar e questionar o teu produto, porque são essas pessoas que vão de fato fazer o seu negócio crescer. Quem só fala bem e às vezes só tá te falando para te agradar, não tem muito como te ajudar. Mas se você ouve essas pessoas, você tá se ajudando. E esse é um processo difícil, porque você tem que ser resiliente, você empregou muito esforço, muito trabalho e muita dedicação naquilo, mas você entende que ainda assim não está pronto para agradar todo mundo da forma que você gostaria. E você tem que entender que não é um trabalho que acabou, você não investiu o esforço e esse esforço acabou. É um trabalho contínuo. E esse é um dos maiores pontos das startups, é você ter o software como produto. E quando você tem software como produto, você tem um trabalho contínuo. A todo momento você tem que estar melhorando, você tem que estar ampliando, você tem que estar procurando formas de melhorar e de atender novos públicos e de atender melhor aquele público que você já atendia. Então fica aí a dica aí e também o pensamento aqui depois dessa reunião. E esses dias eu tava fuçando ali no LinkedIn, navegando à toa, e eu me deparei com um caso bizarro. Tinha um CEO de uma startup fazendo um post ali meio que desabafando, meio que dando expose de um usuário, que ele tava tentando utilizar a conta do produto deles
para jogar no Tigrinho. Então ele tá tentando pegar um empréstimo para apostar no Tigrinho o dinheiro do empréstimo. E eu achei muito curioso e eu decidi trazer para vocês aqui no canal para a gente poder olhar um pouco esse caso e discutir um pouco tanto a visão do usuário, tanto a visão da empresa e como que a startup lida com esses casos no dia a dia, porque se esse usuário está fazendo, tem outros usuários que estão fazendo. Então acompanhe aqui comigo na tela do computador para a gente poder olhar esse caso juntos. Então aqui é a publicação que eu falei para vocês que eu tinha visto, do Jonathan Yuri. Ele é CEO e co-founder da PandoriPay, né? Uma fintech que é impulsionada pelo Y Combinator. O Y Combinator, não sei se vocês conhecem, mas é até legal citar no vídeo. O Y Combinator é uma das maiores aceleradoras investidoras de startups do mundo, tá? Ela investe aí nas maiores startups que existem hoje, né? Ela investiu, então você tem aqui as top Y Combinator Companies. Bom, Stripe, Airbnb, provavelmente você já usou Airbnb, Instacart, Dropbox, Rappi, Webflow, que tem crescido muito espaço, disputando bastante espaço com o Flix, acho que é Flix, isso, Wix, o Wix aqui, o Wix de criador de sites, e várias outras, né, várias outras coisas aqui, eles investem, a própria Twitch de streaming, então é uma startup que está num local legal, né, conseguiu bons investimentos e tal. E aqui o Jonathan, ele está falando de um cliente mal intencionado, mas reclama aqui igual chantagem, né, então está acusando aqui o usuário de fazer chantagem. Então aqui ele fala um pouco sobre a importância, né, do Reclame Aqui, desenvolver um papel fundamental na proteção dos usuários e tal, beleza. E aí ele fala, recentemente enfrentamos uma situação que ilustra esse problema, né, que na empresa dele, a PandoriPay, temos uma política clara contra o uso de crédito concedido para apostas online. Quando identificamos a violação dessa política, tomamos medidas rigorosas como o bloqueio da conta e a suspensão de acesso do crédito. Mas, mesmo assim, um cliente teve sua conta banida por violar nossos termos e recorreu ao Reclame Aqui para fazer uma reclamação falsa. Apesar de já termos explicado claramente aqui o motivo da suspensão e respondido sua reclamação no Reclame Aqui, ele respondeu ameaçando, né, com mais reclamações falsas. Então, o usuário, ele estava errado, foi banido, e aí no suporte ele ameaçou fazer mais reclamações falsas. E aí vamos ver aqui o que aconteceu no suporte deles. Ok, vou fazer outra reclamação. Qual a sua reclamação? E aqui é o começo. Então, ó, se liberou o crédito, quem vai pagar o juros sou eu, o acordo ou o que for. Tenho o direito de gastar com o que bem entender. O crédito é de graça? Não, então quem paga sou eu. Não, e aqui o usuário, até entrar no ponto, ele está coberto de razão. Ele recebeu um crédito, né? Ele vai pagar os juros sobre esse crédito e ele pode usar o dinheiro para onde ele quiser. Mas qual que é o ponto? A PandoriPay, a gente vai ter que conhecer um pouco mais sobre essa empresa, ela tem uma política clara de concessão de crédito para usar em apostas online. Então está bem explícito na política deles dizendo, olha, aqui a gente não libera crédito para você fazer apostas online, né? Então essa pessoa do suporte aqui deve ter sofrido um pouco. E aqui um print das reclamações, né? A PandoriPay liberou um crédito, eu tentei fazer vários pagamentos sem sucesso. E de repente bloquearam minha conta e não tem a opção de desbloqueio. Eu queria que eles resolvessem já que me liberou o crédito que eu posso usar. Beleza, que é o usuário, né? E aqui o pessoal da empresa respondendo. Agradecemos e tal, toda extensão, mas circulado. Sobre o uso do crédito, esclarecemos que o nosso serviço é destinado a financiar compras de alimentos e bebidas para restaurantes. No seu caso específico, você tentou usar o limite para fazer apostas em jogo online do Tigrinho, o que é proibido pelos nossos termos de serviço. Por isso, sua conta foi bloqueada e não poderá ser mais usada. Bom, então, esse é o caso, né? E antes de eu comentar aqui com vocês o que eu acho, vamos conhecer um pouco a PandoriPay. Então, eu não conhecia essa startup, eu achei bem interessante esse modelo de crédito para restaurantes, lanchonetes, que a ideia deles é adiantar o seu capital para que você consiga pagar os fornecedores, pagar ali as suas contas em antecipado. Então, eles fazem para você um adiantamento, e aí esse adiantamento você paga uns juros ali dentro dos próximos 7 dias, para que você consiga pagar. É um modelo de negócio bastante interessante, e o público você percebe que
é um público que tem pequenos comércios, então ajuda, né, o pequeno comércio a crescer, etc. Pelo que eu tô vendo aqui no site deles, né, eles sempre mostram a melhor parte no site, né, mas não conheço a fundo a empresa. Mas parece ser uma empresa que está comprometida aí claro, ajudar as pessoas, ajudar esses estabelecimentos, mas é claro com uma contrapartida em dinheiro, né, afinal o dinheiro ele tem um preço e aí por esse adiantamento é que as empresas estão pagando, né, então eu te adianto o seu capital e você me paga por esse adiantamento do seu capital. Boa, beleza. E assim, o que eu acho, tá, sobre isso aqui? Eu acho que a empresa, ela como prestadora de serviço, ela tá sujeita a esse tipo de coisa, tá? E aí eu vou voltar aqui para essa câmera grande para continuar falando, que eu acho que vai ficar melhor. Bom, e como eu estava falando, toda startup ela tá sujeita a mau usos, né? Todo produto de software que você constrói e tal, ele tá sujeito a ser mal utilizado, né? Então, você desenhou o seu projeto, a sua startup, você fez todo o roadmap do produto, o usuário vai fazer isso, o usuário vai fazer aquilo, se o usuário precisar disso, ele tem isso, e isso só vai ser cumprido em algumas vezes. Quase sempre o usuário vai escolher um caminho alternativo. E essa escolha de caminho alternativo, ela pode ter duas opções. Ou é um caminho sem intenção alguma, o usuário simplesmente desconhece, ou é um caminho mal intencionado. Então esse primeiro caso, que é o mau uso da ferramenta sem intenção alguma, é porque o seu usuário não está conhecendo a plataforma direito. E isso é uma culpa do produto, é uma culpa daquilo que a gente desenhou uma interface mal feita, ou o nosso brand não está legal, não está comunicando aquilo que de fato a gente quer comunicar, que está ligado com as funcionalidades que a gente oferece. E o segundo caminho é o caminho intencionado, é o usuário mal intencionado que ele tenta procurar brechas no seu mecanismo para poder utilizar aquilo para o benefício próprio. E esse segundo caso é o segundo caso que essa startup está enfrentando. Eles têm um usuário que, mesmo sabendo que as políticas de uso da plataforma são contra o uso do crédito que é concedido por eles para apostar no jogo do Tigrinho ou qualquer tipo de aposta online, ele mesmo assim insiste. E quando ele é notificado de que isso é errado e que é por isso que a conta dele foi banida, ele ainda assim tenta reverter a situação a seu favor e tenta chantagear a empresa utilizando o Reclame Aqui, que é um veículo muito importante para os consumidores brasileiros, para dizer ali o que está de errado, o que não está bom com algumas empresas. Bom, então, esse segundo caso é o caso mal intencionado. As empresas vão encontrar esse caso algumas vezes pelo seu caminho, justamente porque tem muito golpista, né? Eu trabalhei em área de prevenção a fraudes e eu já vi golpes do tipo, para burlar o reconhecimento facial de documentos, os fraudadores se vestirem igual a pessoa tá na foto do RG dela, montarem cenários, etc, para que eles conseguissem passar na validação. Então, era o dia inteiro analisando casos como esse, fazendo automações para bloquear casos assim, onde a biometria facial falhava porque os fraudadores eles ficam o dia inteiro ali tentando achar uma brecha em qualquer coisa. Já com relação ao usuário, eu não acredito que esse usuário possa ser esse usuário mal intencionado, né? Porque ele não ia fazer uma reclamação ali, etc. Eu não acho que esse é o comportamento. Mas eu acho que esse usuário, ele é um usuário que avançou um pouco do nível recreativo das apostas e ele chegou a um nível de vício. Eu acho que ele tá um pouco viciado no jogo do Tigrinho, até porque ele se sujeitar a fazer o download da plataforma, utilizar a plataforma para fazer o empréstimo e tentar apostar, chega a um nível de vício, né? Porque no nível recreativo você usa o que você tem, quando não tem, acabou e beleza. Agora ali a pessoa está de fato condicionada àquela ação e ele precisa daquilo o tempo inteiro. E essas plataformas de jogos online virtuais, elas funcionam igual redes sociais, igual escuro infinito. Você fica scrollando na expectativa de saber o que vai vir no próximo vídeo. E ali na plataforma online você fica apostando para saber quando é a próxima vez que você vai ganhar. Será que é essa? Será que não é? Porque você ganha muito pouco, né? Então o usuário ele sempre perde e ganha uma vez. Aí perde e ganha uma vez. Se você só ganhasse, você não teria interesse. Se só perdesse, também não teria interesse. Agora, se perde, ganha, perde, ganha. Como a interface é amigável, um barulhinho, um sonzinho, tudo isso é feito para te condicionar naquela situação.
Alinhado também, o que eu imagino que casos como esse não façam que aconteça, é porque está muito alinhado com a falta de educação financeira que existe com relação a explicar o quão importante é você usar o seu dinheiro de maneira inteligente, uma vez que, de acordo com essa pesquisa aqui da CNN, 14% da população brasileira aposta em jogos online, contra somente 2% que de fato investe seu dinheiro pensando no longo prazo, pensando no investimento para fazer aquele seu tão sonhado dinheirinho, aquele seu tão salário no final do mês render algum fruto no futuro, além de só pagar as suas contas no mês. Então, eu acho que é um pouco desse cenário todo junto. E aí, só para concluir, olhando um pouco toda essa situação, eu acho que a empresa ela lidou muito bem, né? Porque ela explicou para o usuário, ela respondeu prontamente as perguntas no Reclame Aqui e o CEO da empresa tornou o caso público antes que alguma repercussão negativa fizesse isso. Porque se é o usuário contando essa história, ele vai contar a versão dele. Só que a empresa, ela já se adiantou e já contou a versão dela. Então, olha, nós estamos pausados pelos nossos termos de uso, a nossa plataforma não é para esse tipo de fim. Temos usuários tentando fazer isso e já deixa o recado passado, já deixa a mensagem clara, olha, essas reclamações que estão sendo feitas, reclamações falsas, porque nós não liberamos o usuário para jogar no Tigrinho, é por conta desse caso. Então, isso evita uma má reputação da empresa, né? Então, eu acho que a empresa lidou muito bem. E é um problema que eu acho que se você pensa em ter uma fintech que foca nesse modelo de adiantamento de pagamentos, contas digitais, contas virtuais, você sempre vai ter usuários mal intencionados tentando fazer isso para algo que não é legal. Bom, e se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa análise aqui, eu também queria que você deixasse o seu comentário dizendo o que você acha de coisas como essa. Se você tem alguma história parecida que aconteceu em algum lugar que você trabalhou, que aconteceu com a sua empresa. E se inscreve já no canal, deixa o seu like e que ajuda muito aqui também na produção de vídeos. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.